Alves, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Band Mulher, que hoje está especial. Nós saímos do nosso estúdio em Salvador e viemos para a principal cidade do interior da Bahia, a maior cidade do interior do Norte e Nordeste, ela que faz conexão entre várias regiões do nosso estado. Eu estou falando de Feira de Santana, que agora também é uma casa da Band Bahia. Pois é, nós estaremos sempre por aqui. Eu estou muito feliz de estar cada vez mais próximo do feirense, vivendo mais Feira de Santana. E, bom, estamos apenas começando, viu? Nós teremos aí uma sequência de programas muito especiais gravados aqui direto de Feira de Santana. O nosso cenário está diferente, né? A gente está gravando na Casa, uma loja lindíssima, super bacana aqui na Avenida Nó de Cerqueira, em Feira de Santana. E eu estou muito bem acompanhada. Deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados. Estou aqui com o prefeito de Feira de Santana, o médico Colber Martins. Prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde, Pamela. Nós é que estamos muito bem acompanhados com você. Feira se alegra muito com a sua participação com as mulheres e com a TV Band, que é uma grande amiga, uma grande aliada de Feira de Santana. Muito obrigada. Aqui com a gente também, Dr. Washington Almeida, médico otorrino. Dr. Washington. Boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse Band Mulher. Bom, a gente também recebe a doutora Melissa Falcão, ela que é médica infectologista e coordena o Comitê de Combate à Pandemia aqui em Feira de Santana. Doutora Melissa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer receber a Band aqui na nossa cidade para divulgar as informações locais e estar aqui com todos os colegas. Muito bem, bom, para completar esse time, estamos também com o Dr. Vitor Pasqualin, ele que é médico urologista. Dr. Vitor, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer recebê-los aqui, a Band, aqui em Feira de Santana, e também estar aqui compartilhando aqui com grandes amigos. Olha, nós estamos reunidos aqui hoje para falar de um assunto que dominou totalmente a nossa vida nos últimos 1 ano e meio aí, né? Que é, de fato, o cuidado com a saúde e o combate à pandemia. E eu já quero começar conversando com o prefeito, porque se nós estamos aqui hoje é porque nós estamos vivendo um momento muito melhor, né, do que há um tempo atrás, com o avanço da vacinação, com os números já caindo da pandemia. Prefeito, eu queria que o senhor atualizasse a gente qual é o momento da pandemia aqui em Feira hoje. Em 6 de março do ano passado, o primeiro caso de Covid que aconteceu na Bahia foi exatamente aqui em Feira de Santana. Daí para cá, o que é que tem de importante de novo? A vacina. No dia 18 de janeiro, começamos a vacinação. Estamos vacinando com muita segurança, vacinando muito efetivamente. E cada vez que a gente mais vacina, diminui o número de pessoas com doenças mais graves e diminui o número de mortes também. A vacinação, doutora Melissa, de fato, é o que temos de melhor, né? E cada vez que ela avança, a Feira de Santana hoje, por exemplo, já está vacinando grupo de 33 anos de idade, né, se eu não me engano. É fato que o resultado é o número de casos baixar, o número de mortes baixar também, né? Isso, nós temos aqui no Brasil um Programa Nacional de Imunização que é reconhecido internacionalmente. As vacinas gratuitas conseguiram zerar os casos de poliomielite, os casos de tétano chegou a reduzir bastante também. Então, a eficácia da vacina é comprovada. A gente começa a ter contato com as vacinas desde quando nasce. Toma BCG, Sim. Toma vacina de hepatite. E nós nunca paramos para questionar a eficácia da vacina. Né? O que é que a vacina ia fazer mal, se não ia. Tem um efeito garantido. Com a pandemia, nosso sistema de saúde nunca foi tão sobrecarregado e a necessidade de uma vacina foi emergencial. E a ciência e a tecnologia mostrou a sua importância e hoje temos essa vacina que está comprovadamente reduzindo a internação dos nossos idosos e conseguindo reduzir o número de casos de infecção. Isso mesmo, eu já quero saudar inclusive todos os médicos, os especialistas em saúde, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que continuam nessa batalha aí contra o coronavírus. Que sem eles, o que seria de nós, né? Sem esses profissionais importantíssimos aí nesse momento crítico de pandemia mundial. Bom, doutor Washington, a pandemia mudou a nossa vida de diversas formas, né? Aprendemos a usar a máscara, aprendemos a ficar mais em casa, ter mais cuidado com a nossa higiene. E tem uma informação que eu vi que me chamou a atenção, que é que durante esse período de pandemia aumentou também o número de cirurgias plásticas, a procura por cirurgias plásticas, cirurgias estéticas. O senhor, como especialista em rinoplastia, você percebeu isso? Você, de fato, isso aconteceu na prática?
Na realidade, Pâmela, aconteceu sim. Você falou inclusive de máscara. Nós estamos aqui, né? Sim. Todos nós aqui usando a máscara, que não era no início da pandemia, não era divulgado o seu uso da máscara. Depois você vê que foi uma necessidade, nós estamos aqui, temos todos aqui direitinho usando nossas máscaras. Mas é uma realidade. Aumentou bastante assim, o número de procura. Pessoas que ficam em casa, né? E com as redes sociais, você vendo os resultados, pessoal, realmente cada vez mais. Então, começou realmente a maior procura em relação às cirurgias da plástica da face, principalmente da rinoplastia. Sim. Que é uma cirurgia que domina bastante hoje em dia o número de cirurgias plásticas no Brasil, entendeu? Estávamos falando, inclusive, que como a máscara, o uso correto é para cobrir o nariz. Isso. As pessoas já estão aproveitando, né, para fazer a cirurgia, para quando tirar a máscara lá para frente, quem sabe, já ter um outro rosto, vamos dizer assim. E muitos, Pâmela, na realidade, falam, olha, infelizmente eu não posso nem mostrar meu nariz agora, né? Só mostra nas redes sociais. Sim. Né? Mas ao vivo não, porque você está usando a máscara. Então, isso realmente, mas tem aumentado bastante mesmo, entendeu? O número de cirurgias, não só do ponto de vista realmente funcionais, né? Que o pessoal está mais em casa, está mais atento, como também a parte estética, né? Então, Sim. estética também. Que nós estamos fazendo em rinoplastia, é uma cirurgia que visa a correção tanto da parte funcional como estética. Algumas são puramente estéticas. Eu respiro bem, mas eu quero modificar meu aspecto do nariz. Eu quero tornar meu nariz mais harmônico com a minha face. Mas, em muitos casos, também a gente associa tanto a função quanto a parte estética. Pamela, deixa eu falar um pouquinho sobre máscara. Por que a máscara é importante? Sim. Porque a transmissão do Covid, do vírus, é basicamente através de secreções. Então, quando a gente está usando a máscara, a gente está protegendo a outra pessoa e a outra pessoa está nos protegendo também. Então, esse tipo de máscara, da forma que nós estamos a utilizar, é exatamente para poder nos protegermos e proteger as outras pessoas. Sim. Mesmo as pessoas vacinadas nas 2 doses, elas podem transmitir, porque a proteção está nela, mas ela pode ter pequenas quantidades de vírus que podem ser transmitidos para outras pessoas, que se não tiverem com sua defesa bem mantida, podem acabar ficando doentes. Portanto, mesmo vacinados neste momento, até porque tem várias variantes circulando. Sim, aí, claro. Cuja vacina não é basicamente eficiente ainda, é importante que a máscara seja mantida para a proteção nossa e a proteção dos outros. Exatamente. Bom, estamos falando sobre cuidado com a saúde e se, por um lado, né, nós passamos a ter mais um cuidado com a saúde, por outro, tem um grupo, doutor Vitor, que sempre negligenciou muito esse cuidado, que são os homens, né? Você, como médico urologista, queria saber, os homens continuam sendo os últimos a chegarem no consultório, a cuidarem da saúde, ou eles estão mais firmes? Não, é impressionante como a gente vê que hoje em dia os homens estão se cuidando mais, né? Antigamente a gente precisa ver a mulher que estava levando o homem para fazer o exame da próstata, hoje em dia não, eles marcam a consulta, eles comparecem ao consultório de urologista, hoje em dia eles realmente se preocupam com a qualidade de vida, né? Então, como é que está o desempenho sexual, tudo isso faz o homem ir ao urologista. E aí frisando também que não atendemos só ao sexo masculino, né? Temos muitas doenças que acometem também as mulheres, como infecção urinária, cálculo renal, incontinência urinária, então realmente o urologista é o médico que atende tanto o homem quanto a mulher. Isso é informação importantíssima, viu? Porque a gente fala de urologista, a gente liga diretamente à saúde do homem, mas é importante também que a mulher entenda a necessidade, por exemplo, de ir ao urologista, né? De cuidar também um pouco mais da saúde. Bom, olha só. A gente vai para um rápido intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho. O nosso programa está apenas começando, vamos falar ainda mais sobre o combate à pandemia, sobre o cuidado com a saúde. Eu volto já já, não saia daí. Você está afim de economia? Então procure a Monobloco. Lá você compra os pneus novos na base de troca mais baratos da Bahia. Pneu Aro 13 a partir de R$ 249,90, Aro 14 a partir de R$ 299,90, Aro 15 a partir de R$ 309,90 e o Aro 16, você vai ter uma baita economia a partir de R$ 339,90. E mais, alinhamento e balanceamento só na Monobloco você encontra a partir de R$ 29,90. E você pode dividir em 10 vezes sem juros. E ainda tem mais, e os pneus têm 5 anos de garantia. E já que você vai na Monobloco, faça a sua revisão de viagem. Monobloco não é só barato, é o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e agora também na Pituba. Ligue 0800 111 7080. Band Mulher de volta.
volta. Esse programa é especial, estamos gravando direto de Feira de Santana, aqui da Casa, na Avenida Nó de Cerqueira. Estou acompanhada de especialistas em saúde, do prefeito de Feira de Santana, para a gente falar um pouquinho sobre cuidado com a saúde, sobre enfrentamento à pandemia, né, que já começa a ficar um pouco mais branda com o avanço da vacinação e por isso nós estamos aqui fora do nosso estúdio. Muito bem, prefeito. Eu sei que o senhor também estuda a questão da saúde mental, né, que foi uma questão muito falada também por conta da pandemia, e especificamente sobre a questão da síndrome de burnout, né, que é um distúrbio mental baseado na exaustão mesmo, que afetou a todos nós, seja do profissional, nas mais diversas áreas de trabalho, desde o profissional de saúde até a população de uma forma geral. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a síndrome de burnout, o que é que o senhor tem estudado sobre esse assunto. Faço parte de um grupo de estudos aqui de pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana, que tem tese já sobre esse assunto. Eu estou tentando concluir, eu sou mestre, Melissa também é mestre, Vitor e Washington são doutores, ambos aí também. Feira de Santana tem um grande grupo de médicos, é uma grande cidade com grande número de pessoas que estão com muito boa formação médica também. Então, o que nós vimos e fizemos esse estudo aqui na universidade com médicos em UTI, que é o lugar onde existe maior pressão, maior dificuldade. E nós vimos que entre médicos dá em torno de 20% a 30% de pessoas afetadas. O que nós vimos também, a nível do Brasil, o Brasil deve ser o segundo país do mundo com maior quantidade de pessoas com diagnóstico de burnout. Não é uma doença, é uma síndrome, são vários tipos de circunstâncias que se mostram quando algum nível de pressão acontece. No trabalho, esse é o mais frequente, o mais comum. Sim. E é importante que a gente entenda, ela é chamada também em francês síndrome do fósforo apagado. É quando a pessoa apaga tudo e ela passa a ter uma atuação como um robô. Então ela não tem mais limites, ela não tem mais identificações. Muitas vezes acontecem circunstâncias graves, como por exemplo, talvez se lembre, daquele piloto alemão que acabou jogando um avião nos Alpes alguns anos atrás, que era alguém que tinha também problemas psicológicos, psiquiátricos graves, todos eles como uma síndrome de burnout. Enfim, são circunstâncias de difícil identificação, necessárias observações para que a gente possa tentar evitar o momento mais difícil, que é exatamente aquele momento final, onde não há absolutamente controle, onde não há... Lembra daquela história do soldado, da polícia militar, muito próximo daquilo em Salvador, ali perto do Farol da Barra. É alguém que chega em determinado momento, né, apagou e dali ele vai para o final. É um episódio que marcou realmente, né, que chama muito a nossa atenção. A síndrome, ela se revela logo num primeiro instante ou é gradual na vida das pessoas? E como é que trata a síndrome de burnout? É muito gradual, muito de difícil identificação, ela evolui de forma diferente com as pessoas. Às vezes, quando se afasta daquele momento de pressão, ela consegue diminuir. Não é fácil a identificação, às vezes vai pela depressão, às vezes vai por algum tipo de ação bipolar. Tem vários, não é fácil identificar. O certo é que ela é por exaustão, policiais por pressão, médicos em áreas de maior pressão. E agora, muitas pessoas isoladas durante muito tempo, aparecem reações que não são as reações comuns. Então, não é fácil de identificação do burnout, mas de várias perspectivas para a identificação de causas. Enfim, não é simples identificar a síndrome. Bom, fazendo essa ligação aqui sobre saúde mental, doutor Washington, e também sobre essa parte da estética, né? Certo. Fazer uma cirurgia estética é uma coisa muito séria, né? Interfere, inclusive, na nossa saúde mental. A gente já viu casos de pessoas que fizeram uma cirurgia, se arrependeram, ou que fizeram uma cirurgia estética e mudaram, né? Mudaram a sua relação com o próprio corpo, com a própria imagem, a questão da autoestima. Queria saber do senhor... Como que você aconselha, né, a uma pessoa que quer fazer uma cirurgia estética? Qual é o direcionamento, né, para essa pessoa a ponto de decidir fazer uma cirurgia, como, por exemplo, uma rinoplastia? Certo, Pamela. Na realidade, eu cito até o professor Pitangui, né, que foi um dos maiores cirurgiões. Sim. E Pitangui falava: você nunca fez uma cirurgia, professor? Não corrigia essas rugas, nada? Eu falei: não, eu me aceito como eu sou. Então, parte do princípio para fazer a rinoplastia, que você está aqui no centro do nariz, é teu cartão de visita aqui, e que modifica, para você modifica a tua face numa cirurgia, a depender até das modificações que você vai fazer no nariz, a depender do grau de complexidade desse nariz, você modifica totalmente uma face, apenas com a cirurgia nasal. Então, o que eu indico, quando o paciente vem, você tem certeza de que você quer realmente ser operado?
você vai ter uma certa modificação. E outra coisa, o que o médico está pensando está em sintonia com o que o paciente está pensando. Olha, eu quero meu nariz, muitas vezes ele tem uma expectativa irreal. Eu te diria hoje, cara, por exemplo, 10 pacientes que nos procuram, em média de 3, a gente não faz cirurgia porque muitas vezes você não vai chegar àquilo que o paciente pretende, porque mesmo são expectativas irreais. Então, você tem que chegar para a realidade desse paciente, que muitas vezes é uma briga com o namorado, é uma separação, que quer se modificar. Então, eu acho que muitas vezes o problema está no nariz, e muitas vezes não é isso. Nós vamos resolver os problemas ali com aquela cirurgia. Fazendo minha né? rinoplastia, está tudo resolvido. Sim. Não é assim. Né? Então, você tem que chegar para as pessoas. Você nunca... Tem pessoas que vêm de fora que nos mandam imagens, né, através das redes sociais, e doutor, eu quero fazer cirurgia, vou chegar para te operar, para fazer cirurgia. Não é assim. Você tem que ter um diálogo com os pacientes, ver se o que realmente é isso que a paciente quer, que ela quer, se você pode oferecer aquilo que ela está querendo. Você tem que ser muito realista, né, para realmente se realizar uma rinoplastia. Principalmente nessa época agora, né, de pandemia, como o Colbert muito falou da síndrome burnout, que realmente os pacientes estão estressados e chegam realmente com expectativas que não são da realidade, e a gente tem que ser muito pé no chão e conversar antes de fazer uma cirurgia desse tipo. Né? Estamos ouvindo, de fato, um especialista nesse assunto em rinoplastia, Dr. Washington. Ele escreveu o primeiro manual prático em rinoplastia em realidade aumentada, o primeiro do mundo. Me corrija se eu estiver errada, por favor, Dr. Washington. Em medicina foi, realmente foi. Juntamente com o Dr. Arthur Greenfeld, né, há 2 a 3 anos, nós escrevemos esse manual de rinoplastia. Qual é a vantagem dessa realidade aumentada? Você pode estar em qualquer local e você baixa apenas um aplicativo no teu celular, no teu tablet, você vai ver, inclusive, a cirurgia. Você vai ver a cirurgia total, aquela cirurgia, os vídeos daquela cirurgia. Você vai ter a leitura e você vai ter aqueles vídeos. Então, foi realmente o primeiro livro a ser na medicina. Primeiro do mundo. Primeiro do mundo. Saído aqui de Feira de Santana. Em medicina. Em medicina. Sim. Né? Foi essa realidade aumentada. Que já tem 2 a 3 anos que nós lançamos esse livro. Maravilha. Doutor Vitor, eu acho importante a gente falar também sobre esse cuidado unificado com a saúde, né? Por exemplo, o Grupo Senhor do Bonfim, que é um grupo que atua nas mais diversas áreas do cuidado com a saúde. Estava vendo o site de vocês, e lá vocês, no Grupo Senhor do Bonfim, você encontra médicos de diversas especialidades. E eu tenho visto cada vez mais a necessidade de um médico cuidar de um paciente de uma forma completa. O médico urologista não trata de um problema específico, ele trata do paciente de uma forma completa, inclusive associando também o cuidado com a saúde mental. Como é que o senhor tem visto, né, esse tratamento mais completo com a saúde? Exatamente. O grupo hoje CSB, né, que foi fundado como uma clínica Senhor do Bonfim, o grupo CSB hoje, esse ano completa 40 anos. Hoje eu faço parte da 2ª geração, foi fundado pelos meus pais. Eu tenho 3 irmãos que trabalham também dentro da clínica. É um grupo que hoje nós temos 9 unidades espalhadas pelo estado. E realmente a gente abraça o paciente como um todo, né? Então o paciente vem ao urologista, a gente vê a necessidade de ir ao nefrologista, eu já encaminho também para especialistas dentro da clínica, temos angiologista, então realmente o paciente ele é atendido de uma forma completa. E também nós, urologistas, atendemos muitos pacientes também com essa questão da síndrome de burnout, pacientes ansiosos, a gente tem diversos distúrbios sexuais que são afetados por conta dessa questão do aumento da ansiedade que vivemos durante esse período de pandemia, estamos vivendo. Então, teve um reflexo muito importante no consultório do urologista também. Você acha que esse cuidado unificado com a saúde facilita o acesso das pessoas ao cuidado da saúde, ao serviço de saúde? Com certeza. O paciente se sente muito mais abraçado, ele resolver toda a situação dele em uma unidade só, isso daí facilita para ele não precisa ficar indo em cada unidade, então em uma unidade só ele sabe que ele vai resolver toda a sua situação. Facilita para nós médicos, porque a comunicação também entre a equipe é mais fácil. Então, isso aí facilita também o cuidado ao paciente. Pamela, Vitor faz transplantes. Feira faz transplantes de rim. E eu e o pai dele, Edson, fizemos parte do primeiro transplante de Feira de Santana em 1988. Olha! Então, eu sou cirurgião também. Sim. Então, o que Vitor faz hoje, e que nós estamos fazendo hoje também, é trabalhar como qualquer cidade trabalha. Então, Feira está fazendo... Feira é uma cidade que transplanta muito pacientes também. Tanto das pessoas de transplante de cadáver, como também de pessoas, de doadores, de irmãos. Então, Vitor está nessa mesma linha. Feira tem muitas boas opções de saúde, sabia? Muito bem. E o grupo também tem uma unidade em Salvador, né? Temos 2 unidades em Salvador. 2 unidades em Salvador, 2 em Feira. E temos mais 5 espalhadas pelo interior, Santo Estevão, Juazeiro, Senhor do Bonfim. Então, o grupo está crescendo.
Doutora Melissa, eu preciso falar com você sobre fake news. Estávamos conversando aqui antes de começar a gravação, como de repente todo mundo virou um especialista em vacina, todo mundo virou um especialista em infectologia. Quanto que as fake news atrapalharam no trabalho dos médicos, dos especialistas, da senhora, por exemplo, que esteve na linha de frente durante toda a pandemia e continua, né? Como que esse desserviço, né, que são as fake news, atrapalhou aí esse combate à pandemia? O fake news tem atrapalhado desde o início da pandemia. Não sei se vocês lembram, quando começou os relatos do vírus na China, tinham fake news mostrando os chineses todos morrendo no meio da rua. Sim. Era sopa de morcego, né? Então, desde o início que já se começaram a criar pânico através da fake news. E depois começaram as vacinas. A vacina é o ponto-chave do controle da epidemia. Então, é um crime se colocar fake news tentando duvidar ou fazer as pessoas não acreditarem que a vacina é eficaz ou que vai fazer mal. Então, isso realmente precisa ser combatido. A gente precisa, antes de divulgar uma informação, ter certeza de que ela é verdadeira. E isso pode prejudicar quem está escutando, quem está acreditando naquilo ali. Então, vemos hoje diversos especialistas em infectologia, em vacina, em virologia, médicos aí, né? Todo mundo virou um pouco médico, todo mundo quer dar opinião sobre qual o melhor medicamento, qual a melhor vacina. Mas o importante, gente, é que a vacina boa é aquela vacina que é aplicada. Sim. Então, independe de qual tipo de vacina a pessoa vai conseguir tomar. O importante é que ela esteja imunizada, porque o efeito não é individual. O efeito é coletivo. Então, quanto maior a porcentagem da população imunizada, maior vai ser o efeito até para aquelas pessoas que não podem se vacinar. Hoje a gente tem as nossas crianças que ainda não estão liberadas a vacinação. Mas se os pais, se os professores estão vacinados, vão proteger. Sim. É o que a gente chama o efeito de rebanho. Exato. Não, essa informação é muito importante, né, sobre o resultado coletivo da vacinação, porque as pessoas tendem a serem muito individualistas. Não, já me vacinei, está tudo certo, não pego mais, não... E não é bem por aí. A vacina, de fato, ela só faz efeito coletivamente. Mas eu queria estender esse papo sobre fake news, porque eu acho que afetou muito a área médica nas mais diversas especialidades. Colbert, como prefeito, fake news tomou uma outra proporção, né? Porque se a gente entra nesse papo para falar sobre política, aí rende muito. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, como a fake news acaba atrapalhando o trabalho de um gestor. Eu quero elogiar a TV Bandeirantes e a imprensa, que teve um papel importantíssimo. A informação, neste período da epidemia, foi o mais importante. E vocês da TV Bandeirantes mostraram com clareza o caminho correto. As fake news no início eram muito grandes, mas depois... notícia falsa, né? Porque a gente está falando falsa, inglês o tempo inteiro. É. As notícias falsas eram dramáticas naquele momento. E é a primeira vez que nós temos uma epidemia com rede social trabalhando. Aí a rede social foi vírus para tudo quanto é lado, e a rede social espalhou o vírus que tinha, que não tinha, com informações negativas com relação às pessoas. Quando isso vai para a política, piora muito mais ainda. Sim. Mas é importante dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados começou. As pessoas têm que entender que agora a responsabilidade é muito maior de todos nós. É preciso que a gente entenda que quando a gente manda uma informação, manda alguma coisa, nós estamos utilizando dados e tem uma lei específica sobre isso. Portanto, fazer tudo com muito cuidado, com muita responsabilidade das informações, que é a principal força que nós temos, é a força do conhecimento e da informação. Exatamente. É crime, inclusive, espalhar fake news, Exato. né? As plataformas como o Facebook, por exemplo, já estão promovendo aí alguns mecanismos de tentar inibir, controlar de uma certa forma, porque as redes sociais, minha gente, são celeiro de fake news. E aí, doutor Vitor, falando também sobre esse cuidado da saúde do homem, fake news afasta muito também os homens dos consultórios, né? Com certeza, com certeza. É um grande problema também, porque os homens ficam receosos de ir ao consultório do urologista, porque eu leio nas redes sociais como é que é o exame, então isso afasta e nos dá trabalho de desmontar essa fake news, né? Então a gente tem que mostrar para o paciente que realmente não existe o motivo daquele preconceito. Metade da consulta é para poder convencer o paciente, olha, essa informação não é verdadeira. Exatamente. Onde você leu? Mostrar para ele que é muito simples o exame, principalmente o exame da próstata, que é o grande enigma dos homens, e a fake news fala que é realmente um exame doloroso, que não tem nada disso, é um exame muito simples. Tá vendo? Homens que assistem o Band Mulher, que eu sei que tem muitos aí,
Exame que não dói e é simples e é importantíssimo. Doutor Washington, a fake news na área da estética, das cirurgias plásticas também com as redes sociais, a gente estava falando agora do aumento, né, da procura das cirurgias plásticas. Nas redes sociais você acha todo tipo de profissional divulgando o seu trabalho, convidando, venham, tem promoção aqui, é um preço mais acessível para você fazer a sua cirurgia plástica, para você mudar o seu nariz. E isso daí oferece tantos riscos à saúde, né? Nós temos cada vez mais, visualizando as redes sociais, pessoas que procuram o profissional não adequado para fazer aquela cirurgia. Aí você vê as cirurgias nasais, aqui, realmente os efeitos colaterais que isso tem, não só realmente por fins estéticos, mas também funcionais, pacientes que passam a não respirar, por um paciente não adequado. Então, você tem que procurar o especialista. Não vá atraído, essas fake news, não vá atraído por anúncios em termos de é mais barato, faz no consultório. Tem pessoas que estão fazendo cirurgias em consultório, num ambiente não esterilizado. Então, não é asséptico. Então, você tem que realmente procurar o teu profissional correto, o otorrino, cirurgião plástico, faça. Fala assim, quem sabe fazer? Quem faz bem feito a rinoplastia? É quem está habituado a fazer isso. Sim. Entendeu? É quem tem realmente. Que nós estudamos 6 anos, passamos residência, faz fellow. Hoje nós temos, inclusive, na nossa clínica, hoje fellows, 2 fellows que passam mais de 2 anos treinando, em treinamento. Então, paciente que fez um curso, um médico, um profissional que faça um curso de fim de semana, aí vai fazer a lectomia, fazer outras cirurgias em consultório. Então, isso é um grande risco mesmo. E as fake news estão aí para isso mesmo. Então, divulgando excelentes resultados, né, em consultórios com um precinho desse tamanho. Não se iluda com isso. Pois é, exatamente. Informação com credibilidade é aqui na Band Bahia, aquela informação checada que você pode confiar, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Tá gostando desse programa especial? Eu tô adorando aqui sair um pouco do estúdio, estou aqui nessa loja lindíssima na Um Casa. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já, você não sai daí, hein? Você conhece a rede baiana que mais cresce no Brasil? É o Baianão, a nova força do varejo com as melhores opções de móveis para sala, quarto, cozinha, colchões e uma linha completa de eletros que vai do liquidificador ao fogão com as melhores marcas do mercado. Com certeza já tem um Baianão pertinho de você. São várias lojas em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeia, Simões Filho, Alagoinhas, Catu, Dias Dávila e Feira de Santana, viu? E vem muito mais novidades por aí. Compre agora mesmo no Baianão sem precisar sair de casa pelo Zap Baianão 71999148380 ou no Televendas 35008383. De segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde, aos sábados, de 9h30 até as 2 da tarde. E nem adianta comparar. Produtos de qualidade com preço baixo, entrega rápida, só no Baianão, a rede baiana que mais cresce no Brasil. Quem é empresário sabe que momentos difíceis vêm e vão e o grande diferencial é se cercar de profissionais que realmente fazem a diferença. É por isso que eu, Thaís Gualberto, faço parte do time de profissionais da SIC Consultoria e Gestão e estou aguardando você para começar a mudar a história da sua empresa. Nós oferecemos um atendimento 360 graus para que seu negócio possa prosperar, com soluções em inteligência e estratégia para melhorar os resultados e profissionais experientes e atualizados, prontos para atender a empresas de todos os portes. Somos uma empresa especializada em consultoria, representação e licitação pública e contratos administrativos e filtramos as melhores oportunidades em licitação para o seu tipo de negócio. As histórias de sucesso dos nossos clientes falam por nós. Conheça nossas soluções e veja como podemos ajudar a sua empresa a crescer, aproveitando as atuais oportunidades. SIC Consultoria, transformando suas ideias em grandes negócios. Band Mulher de volta, você viu aí o recado da SIC Consultoria. Nosso programa hoje é especial, eu falo com você direto de Feira de Santana. Estamos aqui na Um Casa, Feira de Santana, que agora também é uma casa, né? Um braço para a Band Bahia. Estamos muito felizes com isso. Nosso papo hoje é sobre cuidados com a saúde. Estamos chegando já no nosso terceiro bloco, o programa já quase encerrando. Mas eu quero associar também um assunto do momento, que são as Olimpíadas. Vocês estão assistindo as Olimpíadas? Está assistindo, prefeito? Estou acompanhando
O esporte é uma grande alternativa que nós vamos ter aí nesse período também. Mas até no Japão nós estamos tendo aumento do número de casos. Eles não queriam muito que muita gente de fora chegasse lá, e chegaram e está aumentando. O Japão tem 45% de cobertura vacinal e o número de casos em Tóquio está aumentando. Portanto, os cuidados têm que ser em todo lugar, ou no Japão ou aqui onde nós estamos. Exatamente. E isso, doutora Melissa, reforça o que nós falávamos no outro bloco, né? Sobre a necessidade, só a vacina, só tomar a vacina, cada uma com a sua vacina, não resolve, né? A necessidade do cuidado coletivo com a saúde, né? Sim, a vacina não tem uma proteção de 100%. A gente vai ver os protocolos da Olimpíada são perfeitos. O teste para todo mundo, você chega lá, tem que ficar isolado durante 2 semanas, retestar. As pessoas não podem sair das vilas olímpicas, mas mesmo assim vimos casos positivos nos atletas e um aumento acentuado do número de casos com recorde de casos diário no Japão. Eles não estão relacionando isso diretamente às Olimpíadas, mas claro que tem uma relação com esse momento. Eles já vinham aumentando. Sim. E intensificaram isso ainda mais. Então, a vacina exclusivamente não é a solução, ela é o ponto principal. Mas o distanciamento social, o uso de máscara e ainda a diminuição da circulação. Não é hora ainda de viajarmos. As companhias aéreas estavam falando que bateu recorde de venda de passagens aéreas, mesmo diante da pandemia. Então, as pessoas cansaram e estão resolvendo viajar e esquecer que ainda não é o momento para isso. Ainda não estamos fora da pandemia, estamos ainda passando por esse momento crítico, né? Então, todo cuidado é importante. Agora, doutor Vitor, se por um lado as pessoas passaram a procurar mais os tratamentos estéticos, por outro, as pessoas também se afastaram dos consultórios médicos, né? Pela questão do isolamento social. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa volta gradual aos consultórios médicos, em segurança, né? Como a clínica também pode oferecer uma segurança para o paciente. Exatamente. O que a gente viu logo no início da pandemia, que realmente os pacientes desapareceram. Isso daí levou a um grande problema, que a gente começou a fazer diagnósticos tardios. Então, pacientes com câncer de próstata já em estádios avançados por conta desse medo de procurar o especialista. E agora, com esse retorno gradual do atendimento, a gente vê realmente muitos pacientes necessitando realmente daquele atendimento, já atendimentos atrasados, mas com o tempo a gente vai gradualmente tentando chegar no nosso limite e fazendo um bom atendimento aos pacientes. Mesma forma acontece com a rinoplastia, né, doutor Mesma Washington? forma na procura da clínica, né? Sim. Então, nós temos que ter os protocolos para atendimento. No início mesmo, quando começou a pandemia, eu fiquei 2 meses sem atender. Que o médico também... Fiquei em casa 2 meses. Depois falei até para minha esposa, digo, olha, eu vou morrer antes que esse Covid me pegue, porque realmente se ficar sem com a atividade que nós temos, ficar 2 meses em casa, mas voltei com todos os cuidados até hoje. Né? Uma coisa que a Melissa falou e o Colbert falou aqui também, em relação... Muitas vezes eu vejo cliente, você está imunizado, toma a segunda dose, você está imunizado. Mas muitas vezes as pessoas, eu vejo até colegas, falam, estou imunizado, então já parte para o barzinho, para viagens, que você viu que Melissa mencionou das viagens, e você está imunizado, você tem que ter uma imunidade coletiva, você tomou suas 2 doses, mas você pode estar disseminando. E mesmo você tomando, não dá 100% de proteção. Tem pessoas, nós somos relatos, pessoas que tomam as 2 doses e pessoas que foram realmente hospitalizadas. Né, no caso graves. Então, chama atenção justamente para isso também, para dar um tempinho até isso, essa imunidade de rebanho mesmo, se tiver mais de 60%, 70% da população assim vacinada, né, para que você possa ter mais segurança mesmo. Eu vi que hoje, por exemplo, aqui em Feira de Santana, a gente tem quase 16% da população imunizada totalmente com as 2 doses, né, prefeito? Exatamente, 240, 250 mil de primeira dose e nós temos aí esse total que é muito baixo ainda. Mas eu queria falar bem rapidinho, que eu estou vendo que o tempo está terminando. Eu e Melissa estamos trabalhando no pós-Covid. Nós vamos, para a semana, abrir um ambulatório de doenças pós-Covid. A Covid mostrou novas facetas de doenças que já existem, tanto doenças respiratórias, circulatórias, renais, várias outras. Então, nós estamos nos preocupando agora com o que é que vai acontecer logo agora que a vacinação chegar no seu limite. Eu e Melissa estamos aqui colocando um ambulatório público pós-Covid, juntamente com a Universidade Estadual de Feira de Santana. Muito bem. Olha, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui no nosso Band Mulher especial. Muito obrigada também pela acolhida aqui da equipe da Band Bahia e do Band Mulher na cidade de vocês, que agora é a nossa cidade. Volte sempre, quero voltar, volte sempre. Já estou combinando ali, eu quero voltar, passar uns dias aqui em Feira de Santana, circular pela cidade, sentir mesmo Feira de Santana, e isso vai acontecer logo em breve. Muito obrigada, doutor Vitor. Muito obrigado, foi um prazer participar. Muito obrigada, doutora Melissa. Obrigada, e vocês continuem todos se cuidando.
Doutor Washington, muito obrigada. Obrigado, Pamela. Prefeito, muito obrigada. Continue na Band, que eu continuo lá também. Pronto. Um abração, muito obrigado. E sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Um abraço para você. Nossa semana está apenas começando. A gente está cheia de assunto ainda para conversar. Aquele bate-papo gostoso, inteligente que você só encontra aqui no Band Mulher. Um beijo, use máscara, se proteja e até amanhã. Tchau, gente.